Hoje nós vamos começar a nossa palavra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 33. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mateus 13. Amém. 13:33. Palavras do Senhor Jesus. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Só isso aqui, só essa parábola. Nessa fala do nosso Senhor, ele compara o reino dos céus ao fermento. Ele já tinha comparado ao grão de mostarda, ao trigo e o joio, e agora ele compara o reino dos céus ao fermento. Para ajudar a entender o que eu estou passando hoje para vocês, o que Deus me passou, eu vou dissertar aqui sobre as propriedades do fermento e colocar em prática para as nossas vidas. Nós que somos donas de casa, que cozinhamos, sabemos o que o fermento faz. E a primeira coisa, o fermento sozinho não produz efeito algum. Então, o que Jesus quis dizer aqui? O fermento, que o reino dos céus é semelhante ao fermento. O fermento sozinho não produz efeito nenhum. Da mesma forma que sozinhos nós não fazemos muita coisa. Mas quando estamos juntos, quando estamos unidos por um projeto, podemos fazer muitas coisas. Se nós nos reunirmos, nos juntarmos e dissermos que dia 30 de novembro vai ter uma igreja na Nova Aliança, vai ter uma festa na Nova Aliança, como nunca houve outra nesses 5 anos, nós vamos conseguir. Porque nós juntos vamos fazer. Porque nós estamos nos unindo para fazer. Agora, se só eu disser isso, eu vou conseguir fazer? Não vou. Isso é só um exemplo. Se a Fabiana falar assim, eu vou fazer o arroz. A Fabiana vai falar, eu vou fazer o arroz. Mas se ela não ligar o fogo, não amassar o alho, não colocar o arroz para refogar, ela não vai fazer o arroz. Ela tem que juntar várias coisas para fazer um arroz. Assim somos nós também. E quer uma prova de que Deus sabe disso? 2 provas, aliás. A primeira, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, Deus diz assim: eis que o povo é um, e todos eles têm uma mesma língua. Agora não haverá restrição para tudo que eles inventarem fazer. Quer dizer, se o povo se une, ninguém segura. Em Mateus 18:20, Jesus diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sozinho ninguém faz nada, assim como o fermento. Sozinhos não temos efeito algum. Segundo, o fermento não teme o tamanho da massa. Viu que aqui colocou em 3 medidas de farinha? Fermento é uma coisinha pequenininha. 3 medidas de farinha é grande. O fermento não olha para a massa. Mesmo sendo enorme, ele consegue levedar a massa toda.
O que tem a ver com a gente, evangelista? Tem a ver que a seara é grande. As dificuldades são muitas, são enormes. Os problemas aparecem e aparecem cada vez maiores. Tem gente que fala e não aceita Jesus, que a sua vida vai melhorar, que você vai ter um emprego melhor, que você vai... Nada disso. Quando a gente começa a viver uma vida de cristão, as coisas ficam muito mais difíceis. Você começa a passar aperto financeiro, você começa a sofrer perseguição, mas isso não quer dizer que você tem que abaixar a cabeça para isso. Nós temos que ter sempre a nossa determinação. Vamos determinar que essa massa não vai nos segurar. Nós é que vamos mudar isso. A conquista é nossa. Por mais que pareça que seja gigante, por mais que você ache que o mundo tem poder, não tem. Nós somos muito mais poderosos que o mundo. Nós temos um Deus muito mais poderoso do que qualquer gigante. Terceiro, o fermento não se deixa influenciar pela massa. Não é a massa que faz o fermento crescer, mas é o fermento que faz a massa crescer. É o fermento que faz a diferença. A massa não se torna fermento, mas o fermento não se torna massa, mas a massa se torna o fermento. Tanto que depois de levedada, você tira um pedaço da massa e guarda ela para fermentar outra massa. É assim que eles faziam no passado. Hoje em dia a gente pode comprar separadinho para fazer, mas se você não quiser perder aquele fermento, é só fazer isso. Tira um pedaço da massa e guarda para poder fazer outra. Assim que a gente fazia aquele delicioso pão de Jesus, ou pãozinho mais gostoso que eu já comi, aquele. Então, nós não temos, trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, não temos que ter medo do mundo, porque não podemos deixar o mundo mudar a nossa condição, mas nós temos que mudar a condição do mundo. Quando nós vamos a algum lugar, aquele lugar tem que ser diferente. Se você está acostumado a ir em festa da sua família, que antes de você se tornar cristão era churrascada, com muita cerveja, com muita bebida, e sempre havia discussões, quando você for, agora que você é cristão, que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, quando você chega lá, já é diferente. As pessoas já não falam mais as mesmas coisas que falavam antes, por respeito a você, por respeito à presença do Espírito Santo que habita em você. Já passam a beber menos porque você está ali. Já não há mais aquelas intrigas, aquelas brigas, porque a sua presença está ali. O Espírito Santo que habita em você está contigo ali, já faz as coisas ficarem diferentes. Então, vá às festas da sua família, não precisa ir com a Bíblia na mão, mas vá com ela no seu coração. Vai para a escola, não precisa levar a Bíblia na sua mão, leva ela no seu coração. Vai para o trabalho, mas não leva a Bíblia na mão, mas leva a unção de Deus em você. Faça com que eles vejam a diferença. Tudo tem que estar fazendo você ser diferente do mundo. Quarto, o fermento precisa estar presente para impactar. Trazendo para o nosso. Para a massa crescer, o fermento tem que estar aqui dentro. Para a nossa realidade, você não pode promover mudança se você não pregar o Evangelho. Temos que parar de evitar falar de Jesus. Temos que falar dele. Temos que conquistar o nosso espaço, o nosso lugar, aonde quer que nós estejamos. Seja na escola,
seja entre amigos, conversando enquanto está tomando um lanche, comendo uma pizza, seja com seu vizinho, no seu trabalho. É isso que a gente tem que fazer, conquistar o nosso espaço e o nosso lugar, não evitando o mundo, mas indo ao mundo para falar de Jesus. Quinto, o fermento é ativado pelo calor e pela pressão. Todos nós sabemos, se estiver frio, o fermento não vai crescer. A massa não cresce. Se tiver frio, a massa não cresce, não tem jeito. Tanto que no inverno, para você fazer um pão, você faz aquela coisa toda, coloca o fermento lá na massa e tem que bater a massa antes, né? Primeiro você bate ela bastante, soca, bate mesmo. Tem massa de pão que você tem que pegar e bater com força. Bater, mas bater mesmo. Era até legal que não podia brigar com o marido, pegava o pão e ia fazer pão. Soca a massa, soca a massa. Massa tem que apanhar para poder crescer. E com a gente não é diferente. Não é diferente. É na pressão e é no calor que a gente cresce. É na prova que a gente cresce. É na luta que a gente cresce. É no calor que a gente cresce. Tem muitos lugares precisando da gente. Tem muita gente precisando ouvir de Jesus Cristo por meio da gente. É para isso que Deus nos colocou aqui. Ele quer a sua salvação? Amém, Ele quer a sua salvação, mas Ele quer te usar para salvar mais uma pessoa. Você veio para o reino para multiplicar, não para somar, não para ser mais um. Deus não te tirou da sua casa para você vir aqui e ficar sentadinho só ouvindo o que a evangelista tem para dizer. O que a evangelista leu, o que Deus está usando a evangelista para falar. Não, você veio aqui para ouvir o que Deus está falando para você e você passar para outra pessoa. E você ganhar uma pessoa para Deus. E se não ganhar, tem problema não. A palavra que você vai usar, ela serve tanto para justificação quanto para condenação. É uma coisa muito séria. Você fala de Jesus e a pessoa não quer te ouvir. Não se intrigue com isso. Não se entristeça com isso. É a pessoa com Deus, a sua parte você está fazendo. É isso que Deus quer que você fale. Para que no dia que Deus for tirar as contas dele com aquela pessoa, a pessoa vai falar assim: eu nunca ouvi falar. Deus vai falar para ele: tem certeza? Olha que a Kátia falou com você, hein? Aí o outro vai falar assim: não, senhor, eu não sabia disso não. Olha que a Geralda falou com você, eu sei que ela falou. Aí alguém lá da companhia vai encontrar com Jesus: não, mas eu não sabia nada disso não. Olha que o Gabriel falou para você como é que eram as coisas. Olha lá. É isso. E às vezes, só de olhar para você, a pessoa, eu falo isso por experiência própria, porque eu andei desviada há um tempo, e eu olhava o povo indo para a igreja, coisa mais linda. As mulheres bem vestidas, arrumadinhas, segurando o filho pela mão, os homens segurando a Bíblia, socialzinho, indo no domingo para a igreja, todos aprumadinhos. E eu ficava assim: eu não estou indo. Isso também serve como testemunho. E é testemunho. Se a gente ficar só amaldiçoando, estão fazendo batuque no terreiro,
excomungado, amaldiçoando aquela pessoa. Não, ora por ele. Mas, Senhor, me ajuda a mudar a história daquela vida. Vizinhos barulhentos, Senhor, me ajuda a mudar a história dessa vida. Fale. A gente fala que a gente insiste com os nossos vizinhos. E quando o fermento entra na massa, quem pode tirar? Ninguém tira o fermento da massa. Depois que o fermento está ali misturado na massa, não dá para tirar mais. É assim com o reino de Deus. Se você introduziu na vida da pessoa, ninguém tira. Não tira. Vai ficar ali. Tanto para salvação quanto para condenação, mas vai ficar. Agora, abram comigo em 2 Coríntios, é no Novo Testamento também, é 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Do 18 até o 20. Segunda Coríntios 5, do 18 até o 20, diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E aí? Entendeu o que nós somos? Jesus fez a parábola dizendo que o reino dos céus é como fermento. E agora, em 2 Coríntios, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Que nós somos usados para reconciliar, levar a palavra de reconciliação do mundo com Deus. É uma declaração política. Somos embaixadores de Cristo. Através de nós, Deus está apelando a todas as outras pessoas para que venham a Ele. Olha só as características de um embaixador. O embaixador é nomeado pelo rei, não é votado. O embaixador é nomeado para representar o Estado. O rei é Deus. O Estado é o céu. O embaixador somente tem um compromisso com os interesses do Estado, o reino dos céus. O embaixador carrega dentro dele a nação. Ele sempre representa a nação. O embaixador não é uma pessoa, é uma nação. O embaixador somente fala a posição do governo. Não fala em seu próprio nome. Ele fala sempre pelo reino. Se alguém quiser saber a sua opinião, como fizeram comigo ontem, me perguntaram assim: qual é a sua opinião sobre o homossexualismo? Eu falei assim: olha só, eu não vou te dar a minha opinião, eu vou te dar a opinião do Deus que eu sirvo. É abominação. O Deus que eu sirvo não aceita isso. E isso evitou discussão. Porque se eu dou a minha opinião, ia cair numa discussão. Ia entrar numa discussão
com argumentos, e as pessoas iam ficar argumentando, e como eu falei, a opinião do meu Deus acabou ali. Acabou ali. Não houve discussão, não houve argumento possível, porque não era a minha opinião. Era a opinião, uma decisão do reino dos céus. Jesus Cristo é o nosso chefe de Estado. Ele é o chefe dos embaixadores. Ele disse assim: eu não disse nada de mim próprio, digo apenas a vontade do meu Pai. Se alguém falar que não acredita em Deus, para você, tem muita gente que fala: eu não acredito em Deus. Eu ouvi isso ontem também. Você diz: meu reino diz que você é um tolo, pois a constituição do meu reino fala: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Isso está no Salmo 14, versículo 1. Qualquer tolo diz: a nossa constituição é isso aqui, ó. O reino dos céus é o nosso reino. Jesus Cristo é o nosso chefe de Estado. Nós somos embaixadores e a constituição do nosso reino é a Bíblia. Então, se alguém fala para você: eu não acredito em Deus porque Deus não existe, pode falar para ele: o tolo diz no seu coração, não há Deus. É a constituição do meu reino. Embaixadores que somos nós, estamos debaixo da proteção de nosso Deus. Não temos salário. Não temos salário, pois Deus cuida e nos protege. Então não precisamos de salário. Ele nos dá casa, não é? Nós temos casa. Ele cuida das nossas despesas. Ele cuida da nossa alimentação. Ele cuida da escola dos nossos filhos. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com absolutamente nada. Para quê? Para nos concentrarmos no governo de Deus. Jesus disse: por que estáis preocupados com o amanhã, com o que comer, com o que vestir? Para quê? Temos que parar com isso. Nós somos embaixadores e Deus cuida de nós. Como que cuida? Com a escola dos nossos filhos, com o nosso emprego, com a nossa casa. Tudo é dado por Deus. É Ele que permite tudo isso. Ele permitiu o irmão Zé Pereira a trabalhar e aposentar. Ele permitiu o Gabriel ter o emprego dele, a Kátia, a Fabiana. Permitiu a irmã Geralda ter a casinha dela, ter as pessoas a quem ela cuida. Tudo é permissão de Deus. Deus permitiu o Wellington estar numa boa escola. Deus permite que nós tenhamos a passagem para ele ir para a escola. Tudo é Deus que permite, tudo é Deus que cuida. Então, não vou ficar pensando em amanhã. Amanhã, Deus já está lá. É dele, pertence a ele, não é a mim. O que pertence a mim é o presente que ele me deu, que é hoje. Que ele nos deu. Embaixador nunca se torna cidadão do país que ele está. Nunca. Não importa qual seja o país, não importa se o país seja pobre, não importa se o país seja rico. Nós somos tão ricos como a nação que nós representamos. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Pertencemos ao reino. Nós somos mais ricos do que qualquer país europeu, americano. Nós somos mais ricos do que qualquer um deles, porque nós somos do reino dos céus. Para concluir, nunca, jamais vamos ter medo. O nosso governo nos designou uma segurança particular. O nosso governo nos designou 2 deles que estão comigo e com vocês. Sabe quais são os nomes
deles, bondade e misericórdia. São os nossos seguranças particulares. E eles nos seguem por onde quer que nós vamos. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus. E com elas podemos ficar tranquilos, que a bondade de Deus não tem fim e a misericórdia dele se renova a cada manhã. Para concluir, o reino de Deus é como fermento. Nós somos esse fermento. E nós somos embaixadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?